crianças, alunos, colegas, professores, papais, mamães, titios, titias, vovós e vovôs e a todos aqueles que gostarem de história. Eu sou a professora Emilaine e hoje eu vim para contar mais uma história para vocês. Uma história muito legal. A história sobre o dia 7 de setembro. Então, vamos lá? Há muito tempo atrás, lá em Portugal, vivia a família real, o rei, a rainha e o seu filhinho. Lá estava acontecendo umas lutas, umas guerras por lá, e o rei resolveu juntar a sua família e vir para o Brasil. Porque o Brasil era uma colônia de Portugal. Era como se fosse uma parte de Portugal fora de Portugal. Era um pedacinho de Portugal que não estava lá em Portugal. O Brasil pertencia a Portugal. Quando a família real chegou aqui no Brasil, eles começaram a construir vilas, casas muito chiques e começou a fazer o dinheiro, o nosso ouro, o ouro do Brasil, a ficar aqui. Eles rodavam e ficava aqui no Brasil. Quando o tempo foi passando e aquela luta que tinha lá em Portugal acabou, o pessoal de Portugal começou a pedir para a família real voltar para lá. Mas o rei pensou: eu não posso voltar para Portugal e não deixar ninguém aqui no Brasil. Então, ele e a rainha voltaram para Portugal, mas deixaram o seu filhinho aqui, o príncipe, o Pedrinho. O Pedrinho ficou aqui no Brasil. Ele ficou aqui cuidando do Brasil. O tempo passou, Pedrinho cresceu, virou um príncipe e se casou com uma princesa, a princesa Leopoldina. E ele ficava aqui cuidando do Brasil, ele adorava o Brasil. Mas o pai dele, que estava lá em Portugal, não estava gostando muito de ficar lá e saber que aqui no Brasil tinha muito ouro, muito dinheirinho. Então ele falou: eu vou mandar gente para lá para pegar esse dinheiro e trazer aqui para Portugal. Já que o Brasil é meu, eu mando nele e eu posso fazer isso. Então, vinham barcos, comerciantes e pegava todo o dinheiro e o ouro do Brasil e levava para Portugal. O príncipe, Pedro, não estava gostando disso. Como pode pegar todo o dinheiro do Brasil e levar para Portugal? Então, ele começou a proibir. Quando vinha gente pegar dinheiro, ele falava: não vai levar tudo não, vai levar só um pouquinho. E o pai dele não gostou disso. Então, o pai dele pegou e escreveu uma carta pedindo para ele voltar. Quem recebeu a carta foi a princesa. Então a princesa foi lá falar com o príncipe: olha, seu pai quer que você volte para Portugal. Enquanto ela estava conversando com o príncipe, o boato começou a rodar pelo Brasil. E o povo que morava aqui gostava muito do Pedrinho e não queria que ele fosse embora. Então o povo começou a pedir: fica, Pedrinho, fica. Então o príncipe Pedro falou assim: já que é pro bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. E ele ficou. E passou mais um tempinho. E o pai dele não estava gostando nada disso. Ele tinha que voltar para Portugal. Então ele pensou: eu vou mandar uns soldados para lá para o Brasil para buscar o Pedrinho à força. A princesa Leopoldina ficou sabendo disso. Então, nesse dia, no dia 7 de setembro de 1822, o príncipe Pedro estava fazendo uma viagem a cavalo para São Paulo. Então, a princesa, quando ficou sabendo da carta do rei, ela pediu para o mensageiro correr, alcançar o Pedro e avisar a ele que o pai dele estava armando vir buscar ele à força. Então, Pedro chegou na margem do rio, um rio chamado Rio Ipiranga, e gritou:
de uma vez por todas, a independência do Brasil. Ele tirou a espada da cintura, ergueu para cima e gritou: independência! E todos os seus soldados que acompanhavam ele na viagem também gritaram: independência! Chega! O Brasil não vai mais obedecer Portugal. O Brasil não vai mais fazer parte de Portugal. O Brasil é uma nação independente. O pai dele até tentou que isso não acontecesse, mas não conseguiu. Pedrinho declarou a independência do Brasil. A partir desse dia, do dia 7 de setembro, o Brasil se tornou independente. E o Pedrinho, o príncipe Pedro, se tornou o Dom Pedro I. Ele se tornou o imperador do Brasil. E essa é a história da independência do Brasil. Foi assim que o nosso Brasil se tornou independente. É por isso que todo dia 7 de setembro é um feriado nacional, que a gente comemora a independência do Brasil. E aí, o que vocês acharam da história? Vocês gostaram? Vocês já conheciam a história do 7 de setembro? Já viu na TV os desfiles que tem do dia 7 de setembro? O hino nacional, o hino da independência. O hino da independência foi escrito por Dom Pedro. Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E a partir de hoje, quando alguém perguntar para vocês o que acontece, por que o dia 7 de setembro é um feriado, vocês vão saber responder. É porque foi o dia que o príncipe Pedro declarou a independência do Brasil. É isso. Tchauzinho e até a próxima história.